Os familiares estão mais em cima também. Isso mudou bastante já. Ô, Gabs, e se o cara faz lá, pô, a cirurgia e ele ficou de próstata, câncer de próstata, e ele ficou impotente sexual? Quais são as etapas? O que você conversa com esse paciente pós-cirurgia? Primeiro, assim... O que ele vai fazer mediante a isso? A gente tem algumas alternativas, né? Aí vai depender também do grau de disfunção erétil, disfunção de impotência sexual, disfunção erétil. Às vezes, a gente tem dois feixes, a nossa próstata, tá aqui, né? Ela tem, do lado da próstata, a gente tem os dois feixes vasculonervosos que são os responsáveis tanto pela ereção do pênis. Certo. Você pode ter lesão dos dois feixes, você pode ter lesão parcial dos feixes, tudo isso vai depender também até no resultado final. Primeiro passo, a gente sempre tenta estimular a ereção do paciente com Viagra, né? Droga vasodilatadora. Sim. Para ver se ele tem alguma resposta. Às vezes... Na cirurgia? Não. Isso no acompanhamento pós-operatório, depois que já se recuperou bem, a gente começa a estimular essa ereção. Não teve resposta com medicamento via oral, a gente pode tentar uma injeção intracavernosa, que é a injeção... É como se fosse um tratamento de quem é impotente, não operou de próstata, mas tem impotência sexual. A gente segue basicamente os mesmos preceitos. Uma injeção da droga diretamente no pênis, né? Pra gente ver se tem resposta. Na maioria dos casos, responde bem a isso. Só que aí tem que ter aderência do paciente. Vou ficar fazendo injeção toda hora que eu vou ter uma relação sexual, eu tenho que ficar injetando. Exato, é chato. A gente sabe que tem pacientes que não aceitam isso, é ruim, né? E o terceiro passo seria um implante de uma prótese peniana. Legal, era uma das perguntas. Implante de prótese peniana, que às vezes, assim, o paciente realmente, né, ele tinha um tumor mais avançado, ficou impotente depois da cirurgia. Depois da recuperação, a gente pode sugerir para o paciente um implante de prótese peniana. A prótese peniana a gente tem dois tipos, né? As rígidas, né, são maleáveis, mas elas são rígidas, como são duas hastes de alumínio, né, alumínio ou outro material, que elas ficam aqui no pênis. Certo. Tá? Você entra você faz uma incisão, você entra com essas duas hastes e o pênis vai ficar sempre ereto. Sempre? Sempre. Não tem como. São duas hastes de ferro que estão aqui. Ferro, entre aspas, alumínio. E aí elas estão aqui. Só que elas são maleáveis, então você consegue moldar, coloca pro lado, coloca pra baixo. Entendi. Né? Só que ela tá sempre aqui. Entendeu? Rígida. E aí a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia não, já faz bastante tempo, as próteses infláveis. Elas são dois tubinhos, né? Como se fossem dois tubinhos de ar. A hora que o paciente vai ter... E a gente coloca um reservatório como se fosse uma bombinha, né? Pump. A gente coloca um reservatório. Quando o paciente vai ter relação sexual, geralmente o reservatório fica no testículo, ele vai lá, enche a bombinha, o pênis infla. Na hora que acabou, ele desincha e pronto. Putz, é uma situação bem complicada, cara. Mas eu acredito que um pós-cirúrgico o cara já esteja com a cabeça um pouco mais a favor disso tudo, né? Muitas vezes é isso, né? E o seu trabalho não é de psicólogo também, né? Mas você acaba... Tem que trabalhar um pouquinho, né? Tem que trabalhar. Mas claro, muitas vezes a gente envolve os psicólogos junto, porque é importante, né? Pô, imagina um paciente que teve um câncer. Ok, se livrou do câncer. A maioria... E aí, mas ele teve uma impotência, né? Isso mexe muito com a cabeça do homem, né? Pô, se for um homem jovem ainda, poxa, mexe muito, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse trabalho psicológico, tem que ter muito bem conversado. E a gente, muitas vezes, lança a mão dessa cirurgia de prótese peniana, né? Mas não só pelo fato do ato sexual em si, mas pela autoestima, né? Sim, Você muda muito, a autoestima dele, o paciente volta outra pessoa depois. Então, isso é importante. Influencia diretamente na testosterona? Ou não tem nada a ver? Não. Nada a ver uma coisa. No tratamento cirúrgico do câncer de próstata, não. O que vai influir na testosterona é quando a gente já tem um câncer de próstata mais avançado, que a gente tem que fazer a castração química, né? Esse é o nome de dar os bloqueadores para inibir a produção de testosterona. Isso é num câncer de próstata mais avançado, ou então ele fez a cirurgia, o câncer de próstata voltou, recidivou, tá com metástase, e a gente pode utilizar isso daí. Na cirurgia, não interfere. Não interfere em nada. Não. Quais são, das duas próteses que você comentou, no caso de onde ele ficou impotente sexual, da haste flexível e o da bombinha, qual que costumam escolher? Ou é o paciente que escolhe? Depende muito do paciente. A inflável, que a gente fala, da bombinha, não tem no SUS.
Então, assim, se eu tô no hospital do SUS, que nem a gente atendia pelo vínculo com a faculdade, a gente atendia muito no hospital do SUS. O SUS cobre, né? Eles têm uma cota lá mensal de implante de próteses penianas. É a rígida, As duas hastes aí. as duas de haste. No SUS você não consegue a prótese inflável. Né? Então, e ela... Eu não lembro, faz bastante tempo que eu não faço cirurgia, mas eu lembro que girava em torno de 60 mil reais um implante, uma prótese. 60 mil reais. Então, assim, eu não sei como é que estão os preços hoje em dia, talvez tenha barateado um pouco, mas é isso daí. Então, assim... Mas, pô, eu acho que se torna até barato, dependendo da situação, né? Aí vai depender do estado, aí a decisão de cada um, né? O que pra nós é caro, pra um Pô, paciente médico... que tá impotente, ele não vai... Pro médico ele também não é vai chato, né? Ah, Uma situação dessa. Não, tranquilo? Você acaba Leva numa boa, né? acostumando, mas é isso, cara. Você tem que... Tem que passar notícia boa e ruim também, é isso, cara. Você tem que tentar fazer o melhor pro seu paciente, né? Não adianta, a gente sabe que, pô... muitas vezes a gente tem que se colocar na posição dele, né? Tem que ser Pô, na empático. sua cabeça você fala, pá, por que você vai colocar uma prótese? Vai se submeter a mais uma cirurgia, né? Mas é isso, cara, a gente tem que ser empático, a gente não tá na pele dele, né? O que pra você parece algo banal, para ele muda a vida. Pra ele muda a vida. É isso que eu falo. Às vezes você colocou uma prótese, mudou a vida do cara. Ele volta a outra pessoa, fala, pô, doutor, fica super grato, você salvou minha vida. Fala, não, eu só coloquei uma prótese, não salvei sua vida. Salvei sua vida, talvez, lá no câncer, né? Aí sim. Mas é isso, cara, a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar dos pacientes. Às vezes a gente fica... Isso é muito comum na medicina, né? Como a gente lida isso no dia a dia, a nossa tendência é a se acostumar com aquilo. Né? Fala, pô, o senhor tem um câncer de próstata. Não é algo comum. Não é normal, né? Pra quem tá recebendo a notícia, não é comum. Um Isso é um impacto, exercício diário pra quem tá lidando com vida. Você tá lidando com uma outra pessoa. Por isso que eu falo. Eu sempre tento me colocar como se fosse meu pai. Pô, se fosse meu pai, eu não gostaria que falassem desse jeito. Eu gostaria que ele desse a notícia de forma clara e objetiva, mas empática, né? É isso, a gente tem que ter empatia com o próximo. Não adianta. Isso pra vida, né? É simples assim, né?